Oi pessoal, bom, vocês já me conhecem, eu sou a Kemla, eu caço histórias, conto histórias e nesse período de quarentena a gente está vivendo um momento completamente atípico nas nossas vidas, né? Um momento que todo mundo já sabe como é, um momento difícil, um momento estranho, um momento, enfim, que está todo mundo muito mexido. Para manter o equilíbrio mental, emocional, para ficar bem, eu resolvi retomar um hábito antigo. Eu acho que vale a pena retomar aqui e convidar vocês também a retomar, retomar hábitos positivos, né? Os bons hábitos antigos. Eu cresci numa família, né? Um pai ex-atleta, que se tornou músico, e uma mãe professora. E aí nessa minha trajetória, minha mãe nunca foi a pessoa que mais ouvia música em casa, mas o meu velho ouvia muito. E os discos do meu pai, esses discos que ele carregou a vida inteira junto com ele. Tem discos dele que ele recebeu ou que ele ganhou quando ele tinha 13 anos. Eu tenho esses discos hoje aqui guardados comigo. Eu resolvi retomar esse hábito, que era um hábito muito comum lá de casa, assim, depois do almoço, 3 da tarde, mais ou menos, a gente sentava em frente a uma radiola, uma vitrola, e a gente ouvia os discos, escutava aquelas músicas todas, e eu escutava, além das músicas, eu escutava as histórias que aquelas músicas despertavam nele. Então os bailes que ele foi, as aventuras que ele viveu, muita coisa eu aprendi através desses discos. E eu acho que eu só aprendi a contar história porque eu ouvi muito. Então eu resolvi resgatar esse prazer antigo. Eu consegui comprar uma vitrolinha e resolvi compartilhar essa escuta desses discos com vocês. Eu acho que é uma forma gostosa da gente passar esse período tão esquisito, da gente se curar junto desse perrengue, né? Se curar emocionalmente, fortalecer o ori, fortalecer a cabeça para que a gente possa enfrentar isso com um pouco mais de leveza. E a arte, a música são grandes bálsamos para isso, né, pessoal? Bom, já que todo disco, eu aprendi uma frase assim. Na verdade, eu tinha um blog, todo o tempo do blog, a antiga da internet, eu tive um blog chamado Muito Incrementado. E nele eu escrevia histórias e postava discos raros da música popular brasileira, ou discos que eu gostasse mesmo. Ou então, na época, ninguém falava nisso, mas como é que era? Set list, né? Olha como a gente era antigo. Era tipo coisas assim. E aí, eu acho que tudo que eu aprendi de música, realmente, definitivamente eu tive a sorte que é uma dádiva, né, de aprender muito com o meu velhinho. E aí eu lembro que tem uma história muito engraçada de que quando eu era criança, eu amava o Zeca Pagodinho. Pessoas, quem é que consegue não amar este homem? Vamos falar? Não há. Não há um ser humano normal, um ser humano equilibrado, um ser humaninho equilibrado, que não consiga gostar desse cara. E aí no boom do Zeca Pagodinho eu era piquititica, eu acho que eu tinha 4 anos, quando o Zeca estourou nacionalmente, né? E aí disco de Zeca Pagodinho rolando para tudo que é lado, e meu pai conseguiu importar, porque nessa época a gente já estava morando no Recife, importar esse disco aqui. Ele está todo destruído porque a ação do tempo foi muito cruel com os discos. Eu não pude cuidar deles, eu passei um tempão longe deles e aí eles ficaram assim. Alguns deles ficaram assim. Mas esse aqui é o Patota de Cosme, é um disco necessário para a vida de qualquer pessoa nesse país, né, minha gente? É um disco que a gente ouviu
Eu sei lá quantas vezes eu já ouvi esse disco na vida. Acho que você que está aí. Pelo menos eu tenho. Esse disco ele tem gosto, ele tem cheiro, ele tem. Além do som, ele é quase. Ele é muito sensorial esse disco. Porque esse disco aqui, ele desperta todas as minhas melhores lembranças de fim de semana, de sábado, sabe, daquele movimento gostoso de casa. E ainda mais meu pai era nessa fase da vida, ele já estava atuando como músico. E ele foi uma pessoa que movimentou muito o cenário do samba aqui em Pernambuco nos anos 80, 90, mas principalmente nos anos 80. Então era um entra e sai de gente com cavaquinho, com tantã, com não sei o que, e aquela coisa toda, e os discos que chegavam do Rio, né, que meu pai sempre dava um jeito de ir em casa, de ir no Rio, de visitar minha avó e tal, minhas tias, e trazer coisas novas, ou recebia, né, das rádios, era um negócio, meu pai era chiquérrimo. Aí, negócio de influência, olha de onde é que vem, né? Ah, meu amor, nada é só de agora. Influenciador era o coroa. Essa é só uma tentativa. E aí, quando a gente vê isso, esse disco aqui, meu pai tinha umas coisas engraçadas. Eu acho que todo mundo fazia isso, porque as capas eram grandes, então nas bordinhas ele colocava a data sempre de quando ele havia comprado o disco. Então aqui foi 8 de agosto de 87. Foi pouco antes de eu fazer aniversário, que eu sou do mês 8. Eu faço aniversário dia 24 e entreguei a data todinha da minha... Pula essa parte. Mas é de 87, né? Que ele comprou esse disco. Esse disco foi lançado em 87 mesmo? Deixa eu ver aqui. Não sei se foi. Deixa eu dar uma olhada. Não tô achando não. Depois eu cutuco aqui enquanto. Que geralmente aparece esse disco, foi gravado aqui, mais de 87. Disco gravado e mixado nos estúdios Transamérica, no Rio de Janeiro, nos meses de abril e maio de 87. Esse disco tem essa capa maravilhosa, né? As crianças da favela, todas as crianças ali juntas, um monte de criança preta, um monte de criança feliz. E é esse cenário aí de criança preta da favela, de criança feliz e contente. E aí, quando eu olhei essa menininha, que vocês deverão ver em breve aqui, né? Aqui tem uma menininha no colo, tem duas crianças no colo do Zeca, mas tem uma menininha preta, de roupinha branca. E aí, pais, vocês blefam para os seus filhos, mas meu pai blefava com um nível, numa excelência, assim, tipo, inventa histórias assim engraçadas. Mas na verdade não era um blefe, na verdade eu acho que era carinho mesmo, sabe? Eu achava que era eu. Aí meu pai olhou, vou dizer o que para a menina chorar e dizer que não é ela? Então ele dizia, sustentou a minha ideia de que era eu que estava na capa no colo do Zeca. Zeca, eu sempre quis ser essa criança, entendeu? Eu achava que era eu. Então, sei lá, ousadia minha achar que você vai ver isso. Mas se alguém aqui conhece o Zeca Pagodinho, nessa infinita internet, saiba, eu passei anos da minha vida. Chegava alguém lá na minha casa, você não está entendendo. Eu pegava o disco, eu esfregava o disco na cara das pessoas, a pessoa sempre foi exibida, um terror. Aí eu chegava e esfregava, sabe? Olha só, você já ouviu o Zeca Pagodinho? Aí as pessoas olhavam, tipo, já. Tipo, todo mundo no Brasil tinha escutado. Aí eu falava, olha só, porque eu sou a menina da capa do disco do Zeca Pagodinho, eu estou no colo do Zeca Pagodinho. Porque quando meus pais estavam no Rio de Janeiro, eu estava no colo do Zeca Pagodinho. Então, imagine a minha cabeça. Sério, eu com 5 anos, eu perturbava a vida. E os músicos todos, que eram camaradas do meu pai, que iam lá em casa, eles riam de se acabar, eles achavam uma graça. E eu sustentava, seríssima, dizendo, sou eu sim. Mas eu acho que isso aí, acho que é o mais... E eu cresci com esse negócio. Meu pai, sim, é você mesmo, minha filha. Logicamente, depois de um tempo, eu vi que essa menina não parecia exatamente comigo. Eu olhava minhas fotos de infância, depois eu entendi que não era eu. E aí eu falei, pô pai, por que você nunca falou? Eu disse, minha filha, era tão bonitinho você falando, se sentindo a própria menina da capa, que seu pai nem ia ter condição de chegar para você e dizer que você não era. Pra que eu ia dizer? Pra quebrar o encanto? Então, assim, é uma história da minha vida que só quem é muito íntimo sabe. Só mesmo que é muito, muito, muito perto. Às vezes, para zoar com os amigos, assim, era eu, aquela capa ali era eu. Tem uns amigos mais próximos que, sério que é você? Depois eu falo, para, gente, eu dizia isso. Então, esse disco aqui é o primeiro disco que vai inaugurar essa nossa série de vídeos. Menino vai virar uma série, porque é disco à beça
é história beça e eu acho que a gente precisa compartilhar. Então vamos escutar? Vamos lá. Bom, esse disco aqui, ele tem apenas, ele é um disco de pedradas, né? Tá precisando de um tratinho aqui, vou dar uma limpadinha aqui. Ó, esse disco tem muita coisa. A frente é essa aqui, né? A capa. E essa gravadora, que é extinta, né? A RGE, ela gravou todo mundo que era de pagode, do boom do pagode, né? Nos anos 80. E aí, isso diz muito sobre nós, né? E esse disco, assim, ele é muito significativo. Pela capa, mas pela contracapa, né? Tá toda ruidinha também. É o Zeca com cara de pinto no lixo mesmo. Cara de moleque, cara de menino sorrindo. Ele tá sorrindo com o olho, assim, não só... E aí tem uma fotinho daquelas de milheirinho de Cosme e Damião, daqueles que distribuem lá no Andaraí, da igreja. E aí eu olhando para esse disco aqui, eu encontrei um textinho do meu pai aqui na contracapa, do lado da fotinho de Cosme e Damião. Meu pai era gêmeo. Então nessa relação que ele tinha entre candomblé e umbanda, entre esse cristianismo popular, que era muito comum, ele era uma pessoa muito devota, tanto de Ibeje quanto de Cosme e Damião também. Ele distribuía doce, e eu desde que, né, que a gente nasce sendo, agora é que eu entendo. A pessoa nunca quis correr, eu nunca quis correr atrás de doce no meu bairro. Eu nunca corri atrás de doce. Eu acho que, sei lá, não sei se é trauma, o que é. Gente, eu nunca corri, depois que eu fui me lembrar, né? E eu nunca corri, eu ficava dentro de casa, meu pai botava todos os doces dentro do meu quarto. Todos. Uma pilha de doce dentro do meu quarto. Ele dizia que tinha fundamento, que era para ficar dentro do quarto da criança da casa. Eu falei, meu Deus do céu, era doce a beça, não podia comer um. Mas eu me irritava, dizia, que saco esse negócio. Aí meu pai botava a imagenzinha de beijo, botava um negócio, botava os meninos, os gêmeos, os Cosme da minha e fazia um banda toda dele, fazia um negócio. Era um negócio. Aí no dia que tinha que fazer as coisas, quem era que ia lá? Eu! E eu gostava muito disso. Então eu acho que esse disco ele traz, além dessa música Batata de Cosme, que é um hino da vida da gente, pelo menos da infância de quem viveu essa infância aí que eu tô falando. É muito vivo, é muito verdadeiro, é muito... Nossa Senhora, dá uma saudade. Dá uma saudade boa, sabe, disso, assim, eu via as crianças chegando, batendo na porta de casa, eu via, né, tinha eventos que aconteciam, eventos espirituais que aconteciam dentro de casa, né, os eventos assim, né, porque a casa é composta de 3 pessoas, um ogã, uma micro-equed, que era eu, e tinha minha mãe que, né, então, assim, é muito amoroso isso. Esse disco só me desperta coisa boa. Então, e nesse disco aí, olhando aqui na contracapa, meu pai escreveu, depois eu vou aproximar a imagem, vocês vão ver em algum momento aí desse vídeo. Meu pai escreveu, né? Eu vou tentar me segurar para não chorar, porque falar do meu velho e não chorar é uma coisa meio difícil nesses momentos. Aí meu pai escreveu assim, frases soltas, né? Não é um texto. Minha alegria e minha felicidade é a Kemla, que junto com a Cília é o jeito que meu pai me chamava minha mãe. Minha felicidade, minha alegria e minha felicidade são a Kemla e a Cília. Que Deus me dê força para viver e olhar para as duas. E ele só fez isso a vida toda. Ele só fez isso o tempo todo. Ele só fez isso. Né? E aonde ele quer que ele esteja, com certeza ele há de estar olhando. É mais um ancestral da família, né? Então, assim, eu vou aqui botar as músicas, antes que comece a fazer... Então, é Patota de Cosme, e é bom falar do nome dos autores.
Nilson Santos e Carlos Sena, com participação do Luiz Carlos de Pilares. Sem Endereço, que é outra música, outro partido clássico da vida, que até hoje, quando toca qualquer pagode do planeta, sei lá, na Dinamarca, se tocar, as pessoas vão lá e se empolgam. Que é do Arlindo e do Luiz Carlos da Vida, que é outro amor na minha existência, na minha vida. Com participação no especial do tio Arlindo. Seu Arlindo, beijo. Felizes um Coração, que é um clássico do Monarca e Ratinho. E aí tem também... outra, que é uma música fundamental na vida da gente, que é do seu Ney Lopes. Outro baobá da nossa existência, né, na nossa vida. Que é No Tempo de Dondom. Engraçado, gente. Outra história da minha vida. Caraca, olha aí. Essa música, No Tempo que Dondom jogava no Andaraí, essa música... ela tocava, e eu já estava morando aqui em Pernambuco, nessa fase da infância eu morava aqui, e meu pai, há muito tempo atrás, como eu já falei, ele foi atleta profissional de futebol. E aí, assim, essa coisa dos times de futebol, daquela região e tal, não sei o quê, meu pai jogou, no tempo que o América, que era o time, o Mequinha, quem é do Rio sabe. Ele jogou em outros times maiores e tal, mas na infância ele jogou lá, quando ele era, sei lá, juvenil, talvez. E aí o América, a sede dele, o estádio, era onde fica um shopping hoje em Vila Isabel. E aí, tempos depois, a vida cheia de coisas, eu fui morar no Andaraí, o bairro aqui onde essa música se passa, né? Onde acontece onde se traz essa figura de Dondom e tal, da música do time, falando de Andaraí, falando de tudo. Eu fui morar ali. Eu nunca imaginei que fosse morar no Andaraí, minha família é toda de Niterói. E eu fui morar na mesma rua que dava na rua onde era o antigo campo que meu pai jogava. Coisas, né, meu amor? Ainda tem gente que fala que são só detalhes, são coisas do acaso, querida. Não tem nada de acaso nessa parada, não. E aí, depois segue com Gota de Esperança, que é outra coisa linda de seu Nelson Rufino, com Orlando Rangel. Termina aqui, que todas choram que eu termino aqui no pagode, né? Todas choram, todas sofrem horrores. De Ratinho, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho. Aí o negócio que hoje ninguém sabe, né? Que todo disco LP tinha o lado A e o lado B. Jovens, vocês não sabem disso, mas a titia aqui vai contar. Do lado B, tem um pupurri de Partido Alto que acho que é, sei lá, uma das coisas mais legais que tem, que junta Nega Danada, do Chatinho, Mulher Ingrata, do Chatinho, para o bem do nosso bem, do Havaiade, com participação do Mauro Diniz. E são, na verdade, grandes sambas portelenses, né? O Zeca é um grande portelense. E aí vem Menor Abandonado, que é outro... Assim, esse disco eu não sei dizer se tem alguma música que as pessoas não conheçam. Porque não existe música ruim nesse disco, não existe. E aí tem Menor Abandonado, que é do Pedrinho da Flor, clássico. Mauro Diniz, gênio. Zeca Pagodinho, não preciso falar. Bisnaga, que é do Arlindo Cruz, e Beto Sem Braço, quem é empelhando sabe quem é. Testemunha Ocular, Jorge Aragão, toda chora com Testemunha Ocular, até hoje, minha gente, maneiras. Se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo, pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. E Colher de Pau é mais uma do Beto Sem Braço, que é para acabar o disco aqui naquele astral, assim, com aquele samba calangueado, aquele partido calangueado de Serrinha, que a gente gosta demais. Vou parar de falar, porque a gente gosta de escutar os negócios. Só não posso botar alto a beça, porque tem criança dormindo, né? Mas vamos lá? Vocês querem ouvir? Vamos comigo, então. Vamos lá. Eita, deixa eu tirar aqui a agulha. Olha a patota de corne aí, compadre. Que beleza, tá chegando um coroa. Oi, linda mulher, mulher.
Pode tentar o que quiser. Vou lá escutar, hein? Tentou diversas vezes me prejudicar, mas minha cabeça é sã. Porque come meu amigo e pediu a seu irmão da minha